Fala pessoal, irmão Flávio Rodrigo aqui passando para deixar mais uma reflexão de Deus ao seu coração. E antes de qualquer coisa eu quero pedir para você dois favores. Primeiro, você que entrou nesse vídeo, curta, comenta, compartilhe, né? Me segue aí nas plataformas sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Nos dá uma força lá, dá um apoio para que o canal possa, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, amém? Esse é o meu primeiro pedido. O segundo pedido que eu quero fazer é para você que ainda não conhece a livraria Levando a Palavra. Nós da livraria Levando a Palavra temos o intuito de te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Nosso intuito não é ganhar dinheiro, mas é te ajudar a alcançar um nível de maturidade na vida espiritual. Nós trabalhamos com diversos títulos de livros, desde livros clássicos a livros de teologia, né? Para casais, para solteiros, para adultos, crianças, adolescentes. Nós temos livros para todas as faixas etárias e para todo o público evangélico brasileiro. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela não é uma mensagem minha, gente. Ela não é uma mensagem minha. Ela é um react de uma mensagem que eu ouvi no domingo, do nosso irmão, do presbítero da minha igreja, o presbítero Leandro, da nossa igreja, né? E eu dou os créditos a ele por algo que ele tocou, por algo que Deus usou ele para tocar no meu coração, né? Eu fui visitado nesse domingo pela presença de Deus de modo fantástico, né? Já há muito tempo não senti o que eu senti nesse domingo na igreja, né? Deus me tocou muito e a mensagem que foi pregada depois foi também para que eu pudesse repensar a minha vida. Dito isso, o que eu quero ler com vocês e o texto que eu quero ler com vocês, que eu vou tomar como base, eu vou usar algumas coisas que o irmão falou, mas vou usar a maioria das coisas que eu vou falar aqui, são coisas que Deus tratou comigo, ok? Em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, narra uma história que diz o seguinte. A epígrafe do texto, a caixa alta, diz: Jesus na casa de Marta e Maria. Verso 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu e disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, o qual não lhe será tirado. E o irmão que leu esse texto para nós, ele tratou do seguinte tema, né? O que nós temos gastado nosso tempo. E mexeu comigo, porque ele falou de coisas assim que foram interessantíssimas. Primeiro, ele diz assim, que eles receberam Jesus. O primeiro passo daquela família foi receber Jesus, e todos eles receberam. Todos eles tinham intimidade com Jesus. Todos eles estavam alegres com a presença de Jesus naquela casa. Todos eles ouviram, eles tinham a amizade com Jesus. Todos eles sabiam quem era Jesus. Então, o irmão, assim, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim: muitos recebem Jesus. Muitos têm recebido Jesus em sua casa. Muitos têm vindo para a igreja, aceitado um chamado, aceitado uma vida que eles chamam de cristãs, e têm vindo para a igreja e vivido um recebimento de Jesus. E assim, olha que interessante, como os outros faziam, né? No versículo 39, na parte B do versículo, diz: assentando-se também aos pés de Jesus. Isso significa que esse também era que não só ela estava ouvindo a palavra de Jesus, tinha mais pessoas que estavam ali com ela. Então, preste atenção, nós estamos num lugar onde muitas pessoas estão ouvindo o que nós estamos ouvindo. Muitas pessoas estão preocupadas e atentas àquilo que nós estamos ouvindo. Mas a pergunta a ser feita é: como nós reagimos com relação a isso? Porque, irmãos, Paulo escreve, e ele diz que nós deveríamos remir o tempo, porque
os tempos são maus, né? Nós deveríamos, em Efésios, capítulo de número 5, né? O apóstolo Paulo escreve o seguinte, Efésios capítulo 5, do versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos pouco tempo nessa terra. Nós somos chamados a viver nessa terra, como disse o salmista no Salmo 90, quando ele diz, olha, o tempo do homem na terra é 60, 70 anos, né? 80 no máximo. Ele diz, o que passa disso é canseiro e enfado. Ou seja, nós temos pouco tempo para viver nessa terra. E a pergunta que me fica às vezes é como nós temos usado esse tempo. Né? Eu passei grande parte da minha vida usando o meu tempo de maneira equivocada, não olhando para as coisas de Deus. Mas um dia Deus me chamou a atenção, porque eu tenho pouco tempo nessa terra. Não há muito tempo para mim, não há muito tempo para nós, mas no que nós temos investido o nosso tempo? Como nós temos investido o nosso tempo? O nosso inimigo, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, como diz em 1 de Pedro 5,8, ele anda como um leão, buscando a quem ele possa devorar. Mas como ele faz isso? Nós tratamos desse assunto numa outra live, falando a respeito das propostas perigosas do diabo. E antes de tratar das propostas perigosas, nós lemos no capítulo 8 de Êxodo, que ele diz, olha, o povo está ansioso, vamos encher o povo de trabalho. Qual a estratégia do diabo para nos afastarmos de ouvirmos a palavra de Deus? Nos encher de trabalho. Se o diabo nos cria distrações, mesmo que elas pareçam lícitas, o que ele vai fazer conosco é nos tirar do foco. Qual é o foco? Servir a Jesus, ouvir a voz do Senhor. Eu conheço pessoas que elas estão tão envolvidas com a obra de Deus que elas não conseguem se envolver com Deus. Elas estão tão envolvidas com a pregação da palavra que elas não têm um tempo de aprender da palavra de Deus. Elas estão tão envolvidas com o trabalho que elas não têm envolvimento com a obra. Porque trabalho é trabalho, obra é obra. Nós devemos separar essas coisas. Nós devemos separar. Que, assim, irmãos, a nossa vida pessoal com Deus, ela é a nossa obra. O que nós fazemos fora do contexto da igreja é a nossa obra. O que nós fazemos na igreja é o trabalho. Ou seja, quando eu estou lá e eu limpo a igreja e eu sirvo os irmãos na igreja, eu estou trabalhando para o corpo. Mas quando eu estou fora da igreja, fora do contexto da igreja, eu estou fazendo a obra. Então, tem muita gente que está focada em trabalho. Tem muita gente que está focada em fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. E não é errado você fazer aquilo que Deus já te chamou para fazer. O que é errado é você substituir a obra de Deus, o Deus da obra, pela obra de Deus. Você substituir a sua vida de intimidade com Deus. Porque há pessoas que acham que porque pregam muito tempo, porque passam muito tempo na igreja, porque passam muito tempo fazendo coisas para o reino, né? Visitando e tudo mais, que elas estão ouvindo a voz de Deus. E eu quero dizer para você, Jesus disse que trabalho não é ouvir a voz de Deus. Trabalho é trabalho, ouvir a voz de Deus é ouvir a voz de Deus. Mas ele diz que eles quiseram, né? Eles dizem, Jesus disse que Maria escolheu. O que Jesus está dizendo é que há uma escolha diante de nós. Nós não nos tornamos ativistas sem uma escolha particular nossa. Você não se torna um ativista religioso sem que você escolha. E muitas pessoas, elas fazem isso por um senso de eu só sou importante se eu fizer. E ela se esquece que ela precisa da intimidade com Deus. E é interessante que Jesus, ele não responde para Marta dizendo, Marta, você está errada. Ele está dizendo, Marta, você está priorizando algo que não precisa ser priorizado agora, por algo que você poderia deixar para depois. Então, quando ele olha, ele diz, Marta, Marta, você está ansiosa.
E a resposta do apóstolo Paulo para a ansiedade é: não andais ansioso por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a nossa ansiedade, ela existe porque não há intimidade com Deus. Eu não estou aqui falando de pessoas que têm problemas com crise de ansiedade, que é um problema, precisa sim ser tratado. Eu não estou tratando aqui com pessoas que têm depressão ou qualquer tipo de problema dessa natureza, né? Porque isso precisa de ajuda tanto espiritual quanto ajuda médica, dependendo da ocasião, ajuda psicológica, dependendo da ocasião. Mas eu estou dizendo assim, ansiedade por fazer para Deus antes de conhecer a Deus. No livro O Impacto da Santidade, acho que não sei se é o prefácio do livro ou se é o primeiro capítulo do livro, onde o pastor Luciano Subirá, ele diz assim, que ao montar o Casa de Zadok, o evento Casa de Zadok, ele diz que a primeira coisa que ele percebeu é que nós precisamos ser antes de fazer. Ou seja, antes de pregar às pessoas que elas precisam de intimidade com Deus, eu preciso de intimidade com Deus. Eu preciso me sentar aos pés do Senhor para ouvir a voz de Deus. É fato que algumas vezes nós vamos ser como Marta. Em alguns momentos da nossa caminhada, é muito provável que eu e você nos preocupemos muito mais com o trabalho do que com a gente se preocupe muito mais com o trabalho do que propriamente com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Às vezes nós estamos tão motivados pelo ativismo que nós, ao invés de buscarmos a presença de Deus, nós procuramos fazer as coisas. É o que Marta nesse momento está fazendo. Ela decidiu em algum momento que ela deveria fazer muito mais do que se colocar à disposição para ouvir Jesus. E o irmão que ministrou no meu coração, ele disse: nós muitas das vezes estamos preocupados em ser ativistas. E o ativismo destrói a nossa comunhão com Deus. O ativismo destrói o nosso comportamento, ou a nossa capacidade de ter intimidade. Por exemplo, no casamento não podemos ser ativistas. Eu sou um marido ativista, eu só trabalho e não dou atenção para minha esposa, né? Isso é um erro. Para os pais e os filhos, nós não podemos ser ativistas. Ser um pai que é capaz de dar todo o tipo de conforto para o filho, mas não tem o carisma, não tem o carinho do filho, não tem tempo de intimidade com o filho. Ou seja, nós muitas das vezes somos ingratos. E nós dizemos para Deus: o Senhor não precisa de mim, o Senhor precisa do meu trabalho. Muitos de nós colocamos o nosso trabalho como se fosse algo da qual Deus precisasse tanto que ele não pudesse abrir mão. Irmãos, nenhum de nós é insubstituível no reino de Deus. E ao mesmo tempo que nenhum de nós é substituível. O que Deus colocou na sua mão para fazer, Ele espera que você faça. Mas Ele espera que você faça sem abandonar a comunhão com Ele. Porque nosso maior prazer é a comunhão com Deus. É por isso que Jesus, lá em Lucas 14, se eu não me engano, ou Lucas 18, ele vai tratar a respeito, né, em Lucas 14, ele vai tratar a respeito da grande ceia. E é interessante como Jesus fala disso. Ele fala de 3 pessoas que deixaram que algo atrapalhasse a comunhão delas com ele. Então, olha que complicado. Às vezes a nossa forma ativista de fazer as coisas para Deus nos afasta do poder de Deus, né? Nós precisamos valorizar mais a presença de Deus do que o trabalho que nós podemos oferecer para Ele. Deus não precisa do meu trabalho para fazer o que Ele já definiu que vai fazer. Mas Ele conta com a minha ajuda para poder alcançar pessoas que Ele já queria ter alcançado. Então, talvez o que nós precisamos é entender como nós temos investido o nosso tempo. Ou em que você tem investido o seu tempo. Eu gosto sempre de uma frase que diz: naquilo que você mais investe seu tempo é aquilo que mais te importa. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Mas se você investe muito tempo no reino de Deus, você ama o reino de Deus. Mas se você investe pouco tempo na presença de Deus, você ama o reino, mas não ama o Deus do reino. Então, nós podemos estar fazendo para Deus e não
fazendo, não sendo amigos de Deus. Nós devemos repensar como nós temos usado o nosso tempo. Eu não estou aqui chamando ninguém ou falando para alguém que você tem que parar de fazer, mas que você precisa pensar se o fazer tem sido acompanhado de intimidade com Deus. Marta fala que ela precisava de ajuda na sua ociosidade. E Jesus disse, você está buscando o que é errado. Por quê? Mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e é ao qual não lhe será tirada. Qual a melhor parte Maria escolheu? Sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Tempo de intimidade com Deus. Eu li um livro do Bob Sorge chamado Segredos de um Lugar Secreto. Eu ganhei esse livro da minha esposa. E é um livro que nos fala a respeito do lugar secreto. Aliás, a maioria das literaturas que nós temos hoje fala de santidade, de intimidade com Deus e de uma vida de renúncia.